Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, é teu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos melhores que a semana passada, mais felizes, mais esperançosos, mais encorajados, mais conscientes, mais despertos, no sentido do despertar da consciência, e que estejam, enfim, cada vez melhor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo acho que passa por isso. Ou já passou, né? E qual é? Como Deus fala com a gente? Quem sabe aí como que Deus fala com cada um de nós? Né? Porque a gente pede, eu fiz uma oração, pedi tal coisa para Deus. Tá, também, se pediu. Você tem certeza que ele ouviu? Tenho. E o que ele respondeu? Não sei. Né? Então tá igual o celular era lá atrás. Você recebia uma ligação, cortava, você não conseguia retornar, né? Então, qual é a proposta que a espiritualidade, Deus, quer de nós? Essa transparência, né? É nós quebrarmos a barreira, ou as barreiras, que nos impede de ter essa transparência na nossa comunicação com Deus. Quer ficar aqui? Fique, mano. Aproveitar, quiser ficar aqui, se tiver algum link, pode. Ana, quiser vir aqui, Ana, pra gente, vocês me ajudarem, né? Para não ficar só nas minhas costas, nas nossas costas, não sou sozinho. Então, às vezes as pessoas pensam que, às vezes você vê quando as pessoas falam de uma experiência com Deus, coisas assim, ou ouviram alguns casos que a gente já tem no grupo aí, que as pessoas contam e tal, então aparece aquela parte meio fenomenológica, tal, uma coisa assim meio, né? Agora Deus tem milhões de maneiras de chegar até nós, né? Então, por exemplo, hoje um amigo nosso, ele ficou de trazer um tema que ele ia desenvolver aqui hoje, deve ter tido algum problema no dia a dia dele, que ele não pôde estar aqui, né? Porque senão ele estaria. E eu estava lá em casa assim, pensei em alguma coisa assim, não vinha nada na mente, né? Fiquei lá uma meia hora meditando, assim, pensando, assim, não meditando, mas e hoje? O que nós vamos fazer, né? Aí ele falou, vamos lá chegar lá, vamos ver o que Deus prepara para nós, o que Deus quer. Vamos pensar, se Deus está aqui, o que Ele quer falar para a gente? Sobre o que Ele quer falar? Né? E aí eu estava sentado agora e me veio assim de uma forma muito suave no meu ouvido, falei assim, pergunte para as pessoas como que eu falo com elas. Como que elas sabem que eu estou falando? Não é? Simples assim. Não é simples, gente? Vocês não acham simples? Então, talvez se eu tivesse chegado aqui e ficasse preocupado, nossa, o que eu vou fazer? Que tema nós vamos desenvolver? Né? Vou procurar alguma coisa. Talvez se eu tivesse preocupado, né? Ou melhor, até meio perturbado por causa disso, talvez Deus não conseguisse acessar a minha mente. Mas quando a gente aquieta, né? Quando a gente aquieta a alma e procura entrar na nossa paz interior, no nosso self, no nosso eu profundo, o próprio aquietamento, podemos dizer assim, que já é um momento da manifestação da nossa própria alma, do ser divino que está em nós. E esse ser divino que está em nós, gente, é muito melhor do que celular, do que computador, para fazer essa comunicação com Deus. Só que a gente não sabe disso. Ou pelo menos a maioria não sabe disso. Então, nós precisamos assim, prestar atenção, como disse a Ana agora há pouco. A gente se ocupa de tanta coisa. Quem fez vestibular aí para a faculdade, quem vai fazer uma prova, né? Estuda uma semana, 2, 3 meses, 1 ano de cursinho, para entrar numa faculdade. Aí eu pergunto para vocês, quem fez 6 meses de cursinho para conversar com Deus? Pense um pouco.
como há uma discrepância no sistema valorativo nosso. O que nós valorizamos? Né? A pessoa faz regime 6 meses, vai perder não sei quantos quilos, e faz regime, e vai lá e paga para o nutricionista, para o endocrinologista, né? E quando a pessoa faz algum tipo de esforço para falar com Deus e para ouvir como Deus fala com ela, com a gente, podemos dizer assim. Você se percebe que há uma discrepância em nós? Então, se nós começássemos, você lembra que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, que a gente estava fazendo uma palestra aqui, e foi dito para nós, né, ou foi nos dito, que o mesmo esforço que uma pessoa faz para ter uma casa, quando eu falo esforço, é o tempo que ela dedica, a economia que ela faz, o tempo que ela busca recursos para construir uma casa. E Deus nos disse isso: se vocês fizerem esse mesmo esforço, antes de vocês conseguirem construir uma casa, vocês já estão conseguindo falar comigo. E tem pessoas que têm 2, 3 casas, mas não falam com Deus. Aí eu pergunto, quem, quando foi dito isso, falou, peraí, vou testar isso. Se tivesse alguém construindo aqui, né, na época, né, para a pessoa fazer esse mesmo esforço, para ter essa transparência na intimidade e no diálogo com Deus. Só que as pessoas não fazem isso. Isso não é importante. Por mais que pareça estranho, né, num espaço religioso que nós estamos aqui, por mais que isso pareça estranho, isso não é a prioridade. Falar com Deus, conviver com a presença de Deus, saber o que Deus fala para nós das nossas coisas boas, das nossas coisas não boas, não é a nossa prioridade. Ou pelo menos da grande maioria. Então você percebe que há uma discrepância, há uma distorção, e nós precisamos reverter essa distorção. Não é? Se a gente reverter essa distorção, a gente vai começar a ver. Por quê? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Hoje, eu atendi uma pessoa no consultório, e ela é do nosso meio, do nosso grupo, e quando começou a Covid, ela parou. Ela estava fazendo terapia, ela parou. E aí aconteceu tantas coisas, e na semana passada, essa pessoa estava com sérios problemas, e aí ela falou assim, eu não orei, eu não fui orar. Eu falei, Deus, mostre para mim o que eu tenho que fazer para resolver essas coisas. Eu preciso resolver isso, eu quero que o Senhor mostre para mim. E ela ficou lá meio que dialogando com Deus. E aí ela disse assim, aí me veio na mente o consultório e o espaço. Né? Só que antes ela tinha comentado comigo, eu não tenho a facilidade, como vocês, né, ela falou por causa das pessoas que são do grupo, eu não tenho a facilidade que vocês têm para que Deus fale para mim o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer. Eu não tenho essa mediunidade que as pessoas têm e tal. Né? Ela fez tudo no comentário. Só que daí, conversando, ela fez essa fala. Uns 5 minutos depois, 10 minutos depois que ela falou que ela não tinha intimidade com Deus, que ela não conseguia entender o que Deus queria dela, o que Deus mandou ela vir fazer aqui, o que ela precisava saber para fazer o que Deus planejou junto com ela. Aí depois ela falou que ela, num certo momento, ela estava lá em oração. Oração não, ela estava lá, ela falou, eu não fui rezar, eu pedi para Deus isso. Aí ele me mostrou aqui, a clínica, e me mostrou o espaço. Aí conversamos algumas coisas, tratamos. Aí eu perguntei para ela assim, quem mostrou para você? Ela falou o quê? Eu falei, a clínica e o espaço. Veio na minha mente. Eu falei, para quem, né? Só não falei outro nome, né? Para quem você pediu? Eu pedi para Deus. E o que veio na sua mente? Foi você que tirou uma fotografia e colocou na mente? Ela falou, não. Eu falei, então. Você percebe como você não presta atenção? Se Deus mostrou para você aqui o lugar para você resolver ir lá no espaço, então significa que você tem 2 questões a ser resolvidas. Uma com certeza é uma questão emocional, pessoal, né? Psicológica, e a questão espiritual também está envolvida nisso daí. Você consegue saber que Deus falou com você?
falei, pensando desse jeito é mesmo, né? Bom, ufa, né? Então, essa naturalidade, como nós temos falado, essa naturalidade de Deus manifestar em nós, de Deus se comunicar conosco, de Deus nos responder, que a gente não presta atenção. Você tem alguém que tem grande facilidade nisso? Levante a mão e me ajude aqui para a gente fazer isso, né, Ana? Então vocês percebem que a priori não há o interesse, tem uma frase do hinduísmo que diz assim: se você tiver uma devoção pura, você receberá um puxão de Deus e o conhecerá. Se você tiver uma devoção pura, né? Você receberá um puxão de Deus e você o conhecerá. Então, por quê? Porque está aí a maior barreira nossa de ter essa devoção pura. Nós não somos educados para isso. Nós somos educados para tirar diploma, para ter faculdade, para ter salário alto, para ter título de doutor, ou de qualquer outra coisa que seja, né? Como característica humana. Mas aquilo que a gente vem falando, a essência divina nossa, os nossos pais, eles não nos ensinam, ou pelo menos a maioria, que nós somos uma essência divina e temos uma consciência humana. Eles ensinam o contrário, que nós somos ser humano e temos uma consciência divina. E é o contrário. A nossa essência é divina. Porque o humano daqui a pouco acaba. Daqui a 100 anos, nem caveirinha não vai estar andando por aqui. Acho que, né? Talvez a Maria, se ela passar de 100 anos, né? O resto não vai estar aqui. Então o que vai sobrar? A essência divina. E é nela que nós existimos eternamente. Então nós já falamos isso em outras lives. Nós precisamos mudar esse paradigma, reconhecer a essência divina e aceitar que nós temos essa consciência humana. E essa essência divina é ela que é a mediadora com Deus. É ela que conhece Deus. Por quê? Porque essa essência divina nossa, ela saiu de Deus. Ela não saiu dos nossos pais, das nossas mães. A essência divina, nós fomos criados por Deus. Nós viemos dele. E essa essência, ela tem uma intimidade. Né? Toda vez que a pessoa entra em contato com o eu superior, ou o nome que vocês quiserem dar para isso, né? Ou um samadhi, ou self profundo, essa parte ela tem essa comunicação. Então, se vocês prestarem atenção, que Deus fala muito simplesmente, às vezes através de outra pessoa. Às vezes através de outra pessoa. Você está pedindo uma coisa para Deus, achando que Ele vai falar para você, porque Deus, como eu já disse outras vezes, Deus joga dados, né? Deus gosta da descoberta, da novidade, do interesse. Senão Ele dava um manuscrito para nós, ó, como é que vai ser todos os dias seu na terra? Vai ser assim. Nem Jesus tinha isso. Jesus teve muitos momentos meio que de indecisão, se ele ia para cá, se ele ia para lá. Tinha momento de Jesus que ele ficava lá meio indeciso com os próprios apóstolos, com a própria mãe dele. Então ele tem uma série, não só Jesus, mas se vocês procurarem, todos os avatares, eles tiveram problemas. Quando eu falo problema, assim, eles passaram por esse processo também de encontrar a forma deles se comunicarem com Deus. Se vocês vão ver lá o Babaji, o Yogananda, Buda, né? Ai, que lindo, Buda se iluminou. Ficou 8 anos lá, lá embaixo de uma árvore. Antes disso daí, ele começou a fazer, a se mutilar, a torturar o próprio corpo dele, ele achava que sofrendo bastante ele ia encontrar Deus. Aí depois de não sei quantos anos de alto flagelo dele, daí ele percebeu, falou, não, peraí, não é assim que encontra Deus. Eu tenho que ficar meio a meio, eu tenho que me alimentar, tenho que comer, eu não posso ficar mutilando ou flagelando o meu corpo para encontrar. Deus não é assim que Deus me quer. Né? Então, todos os avatares, se vocês pesquisarem, por estudar a história deles, vocês vão ver que todos eles passaram por um processo para descobrir como eu me comunico com Deus.
e como que Deus se comunica comigo. Né? Jesus, quando depois de crucificado, o que ele falou? Falou para os apóstolos: vão lá na Galiléia, em tal lugar, eu vou encontrar com vocês lá daqui a tantos dias. Então, por que isso? Você não podia, você estava ali, por que não conversou com o pessoal ali? Porque Deus, como eu disse, joga dados. Deus tem o jeito de Deus ser. E é esse jeito que nós precisamos descobrir e conseguir compreender qual é a comunicação dele conosco. Aonde para? Aonde que nós falamos com Deus e Deus nos ouve? E aonde Deus fala conosco e para a informação de Deus? Ela não chega até nós. Você entende? Por quê? Porque a gente não presta atenção. Porque eu acho que não precisa ser nenhum expert em religião ou coisa parecida para pensar assim: se Deus é bom, justo, bom e perfeito, Ele fala, Ele nos ajuda, Ele nos ama, pelo menos é isso que a gente entende. Em nenhum momento, podemos dizer assim, em nenhum momento nós vamos pedir alguma coisa para Deus e Ele vai falar assim: agora estou cansado, não vou responder nada, estou cansado, estou sem paciência, né? Não estou de bom humor hoje, né, Elcio? Então, pelo menos eu entendo que não há, porque como Deus é um ser divino, e tudo isso que eu estou falando, isso é coisa de humano, não é de Deus, né? Não ter paciência, estar de bom humor, eu não quero falar hoje, todas essas coisas é gente que faz, Deus não é isso. Então, vem aqui, vem aqui. Não, eu acho que não colocar as questões que a gente vive no dia a dia, É? né? É legal a gente colocar as questões que a gente vive no dia a dia. Sim, Não é? vem pra cá, senão não fica assim. Semana, eu falei pra Deus, esses dias atrás: Deus, você não tá me vendo aqui? Eu chamei ele. Sabe, parece que você vai conversar, parece que ele não tá te respondendo. Sim, sim, Faz nesse sim, dia. sim. Eu fui lá tomar um banho de cabeça, limpar meu coronário, tem alguma coisa errada. Deus não tá me vendo aqui. Eu falei: cadê? O que Então, a gente faz? às vezes, Deus testa a nossa paciência. Para ver, né? Para ver quanto nós somos fiéis a Deus, né? Tem uma historinha que, se eu não me engano, está num livro chamado Sete Selos. É um dos livros do Robson Pinheiro, do livro da trilogia das sombras. E lá tem um fato muito interessante. Eu vou ser bem sucinto, né? Porque quem quiser vai ler o livro, depois, se não achar, acho que pesquisa na internet, vocês vão achar esse assunto lá. Qual que é o assunto? Jamar, Anton e uma falange de espírito desce no inferno lá, vamos falar a linguagem do povo, né, conhecido, desce lá para falar para os dragões que acabou o tempo. Então eles descem lá e falam: queremos falar com o número 1 aí, porque Jesus mandou nós vir aqui. Aí toda a história lá e tal, aparece os dragões lá, vem lá os, acho que são 6. E aí o Jamar, o Anton, um deles, ele fala: o que vocês estão fazendo aqui? É que nós estamos aqui em nome do Cordeiro. Mas por quê? Não, porque os filhos o Cordeiro pediu para nós irmos aqui interceder, porque os filhos do Cordeiro, eles vão ser libertados, né? Vai haver a mudança, a transição planetária, a Terra vai mudar de um plano para outro, tal, né? Daí ele fala assim: mas por que filho do Cordeiro? Não, porque, né, as pessoas, os homens, a humanidade, né? Mas por que a humanidade é isso aí? Não, porque a humanidade são seguidores do Cristo. Como é que é seguidor do Cristo? Tira o dinheiro do bolso deles, para você ver se ele continua seguindo Jesus. Tira o dinheiro do bolso deles e vê se eles ficam falando um amém para Jesus. Bota uma doença neles e vê se eles ficam agradecendo Jesus. Eles são grandes, eles merecem nós aqui, não é o Cordeiro. Porque é só tirar o dinheiro do bolso deles, acabou a fé. Tirou o dinheiro, acabou a fé. Vira tudo de ponta cabeça. Então, se dá para a gente falar nisso, né? Um demônio, um satanás, um espírito das trevas, se quiser dar o nome, falando desse jeito. E se a gente olhar, gente, um dia uma pessoa evangélica, ela foi me procurar numa fase ruim da vida dela, eu falei assim: vou dar um conselho para você do demônio, mas vai servir para você. Ele falou: pelo amor de Deus, em nome de Jesus, está amarrado. Eu falei: não, então, pode deixar amarrado, mas você vai ver. Aí eu contei a história para ele. Aí ele falou: olha, Milani, vou te falar a verdade, a gente é assim mesmo. Porque perdeu o dinheiro, os bens dele, entendeu?
E ele estava prestes a fazer uma loucura, né? E aí ele percebeu que realmente é só tirar o dinheiro. Pouquíssimas pessoas perdem o dinheiro ou perdem a saúde e continua com a mesma fé. A grande maioria parou de ser satisfeita, a fé vai embora. Concorda ou sem concorda, Ana? Concordo. Agora, existe isso daí que você falou, né? Por exemplo, Jesus ficou 40 dias no deserto lá, fazendo, todo mundo sabe lá, discutindo lá com Satanás, lá, né? Por que ele precisava fazer isso? Tem um motivo, né? O povo hebreu ficou 400 anos sob o jugo do Egito para depois ser libertado. 400 anos. Por que Deus não foi lá no primeiro ano e já libertou todo mundo? Tinha uma coisa para aprender com aquilo. Uma coisa para aprender. Então tudo que Deus faz, né? E se a gente prestar bastante atenção na fala que nem você falou, que falar, cadê você não está me vendo? Se você estiver falando bem, bastante calma, bastante, se você estiver bem mesmo, ele vai falar assim, ó, não é a hora agora. Espera um pouco. Sabe por quê? Você está falando uma fala dessa porque você não está calmo, você não está no padrão vibratório. Exatamente. Porque eu acompanhei vários casos de pessoas que têm problemas com droga, problemas, né? E as pessoas virem até aqui pedir ajuda para nós. E tanto Deus como a espiritualidade fala, olha, vai demorar um pouco. Eu me lembro, eu tenho uma pessoa que não é do nosso meio, é de uma outra crença. E ela se encontrou comigo um dia, e ela tem uma filha que ele ama muito. E essa filha estava perdida nas drogas. E a pessoa veio e falou, eu sei que você tem lá o espaço, lá você tem atendimento lá. Peça para Deus, faça alguma coisa por mim, para minha filha, né? E na mesma hora que ele falou isso, me veio assim muito claro na minha mente assim, falou, vai demorar de 6 a 8 anos isso daí. A gente vai fazer alguma coisa, vai demorar de 6 a 8 anos. E o tempo passou, eu nunca mais lembrei disso. Um dia essa pessoa encontrou comigo e veio me agradecer. Falou, faz 8 anos, a minha filha está casada, estou com o netinho com ela e está trabalhando. Entende? Então, se a gente se acalmar para receber a resposta de Deus, né? Então, a gente recebe. A gente recebe. E às vezes, como eu falei, às vezes ele testa a paciência nossa. Então, a gente tem que estar sendo testado na paciência. Falar, Deus, você quer me testar? Faz igual Santa Rita, né? Santa Rita, que ela falava isso todos os dias. Deus, aumente as minhas provas, porque não estou sofrendo muito pouco. Eu nem sofri direito hoje. Ontem não teve nem graça. Aumente um pouco, né? Aumente minhas provas. Não é verdade? Então, se vocês conhecerem um pouco a história de Santa Rita, vocês vão ver que, né, não é a vidinha que nem nossa. Ar-condicionado, ventilador, aguinha gelada, calçadinho no pé, o carrinho ali para levar a gente para casa, chega em casa, né, geladeirinha com... Não era assim a vida dela. Percebe? Mesmo assim, ela estava pedindo mais iluminação. Aumentou das provas, ela estava iluminação. Mas toda vez a vida sua é desse jeito? Não. Geralmente é bom, mas às vezes falta alguma coisa, daí a gente olha e parece que não enxerga todo o resto, né? Então, agora falando assim aqui para você, o que você acha? Deus está testando sua paciência? Ou você não ouviu ele falar que vai demorar um tempo? Como que é? Que ele não estava vendo você? Eu acho que é exatamente o tempo que a gente está tratando aqui hoje. Venha para cá, senão você não cabe, você não sai. Ansiosa, querendo o que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, aquela mania do controle que a gente tem, de querer tudo do jeito que a gente quer na nossa vida, que eu não estou enxergando, que não é só isso que importa. Tem todo um contexto em volta. Então, a hora que falta aquela coisa que você está acostumada, né, que é as coisas do jeito que você quer, a hora que você tira isso, você é obrigado a voltar para a realidade e analisar um outro contexto, né? Buscar saídas, analisar a volta, a gente tem vida, felicidade, saúde, quanta coisa boa a gente tem, né? Quando a gente fica olhando só para um objetivo, você deixa de ver ter gratidão por todo o resto que você já tem, né? Tem coisas que você pode acontecer, outras são essenciais, né? A saúde, a felicidade são muito mais importantes do que outras coisas. Sim, precisa ter saúde, né? Então, o resto a gente está sempre buscando, né? Mas a gente está com saúde e está reclamando às vezes, né? Essa é a questão. Então, mas... Gente, pense um pouquinho. Vamos voltar ao raciocínio que a gente estava fazendo.
Pelo menos para mim não cabe que a gente possa pedir alguma coisa para Deus e Deus não responder para a gente. Eu não consigo conceber essa ideia, que Deus faz isso. Porque Deus é justo, bom e perfeito. Se Ele não responde para a gente, é sinal que Ele não é bom. Então está errado já aí, né? Se Ele é justo, então Ele vai fazer a justiça ali para nós, né? Que o filho está pedindo, o pai vai servir. E ele, inclusive, Jesus fala isso. Se vocês, sendo maus, se o filho pede um peixe, não dá uma pedra, se pede um pão, vocês não dão uma serpente, vocês imaginem o Pai que está no céu, quando vocês pedem as coisas para Ele, né? Então, o que eu gostaria que vocês refletissem? Quando você pedir para Deus, serve para vocês que estão aqui, para você que vai ver o vídeo amanhã, daqui 10 anos, né? Daqui quanto tempo, sabe Deus? Quando vocês pedirem alguma coisa para Deus, e vocês, vamos pensar assim, vocês não ouviram nada, não entenderam nada, não veio nenhum passarinho e falou para você, olha, né, tal coisa. Comece a fazer um questionamento com você. Não questione Deus que Ele não respondeu. Fale assim, aonde está a resposta de Deus? Aonde está a resposta? E de repente a resposta está num livro, né? Teve pessoas que vou usar o termo popular, né? Teve gente que virou a chave ouvindo uma palestra aqui dentro. Os nossos irmãos evangélicos, o que eles falam? Ó, hoje eu vou buscar a palavra de Deus, né? É uma forma. Então, quando vocês não obtiverem a resposta, Deus está me dizendo isso agora para falar para vocês. Quando vocês não obtiverem a resposta, não é porque Deus não respondeu. Vocês não estão conseguindo entender. Então, comece a pedir, inclusive posso falar para ele, pedir para o teu anjo da guarda, né? Aonde está a resposta? Ela está no livro? Ela está numa oração? Ela está numa pessoa talvez mais experiente, né? Que tem pessoas que têm o dom, né? O dom da revelação. O dom da revelação. As pessoas fazem, né? As pessoas... mais sereno e tem um ouvido mais atento. Conversa, de repente falar uma palavra e vai trazer as respostas. Eu recebi de uma pessoa que é de uma outra crença, a pessoa profetizou, isso foi em julho. A pessoa profetizou algo para mim, ou algo sobre mim. Ela profetizou. Eu ouvi a profecia, né? Lógico, fui na cabeça, mas eu tenho um monte de coisa. E acho que foi uns 30, 45 dias depois. A hora que aconteceu, eu falei, nossa, agora. E aí, quando eu estava vendo a situação, que a profecia estava se cumprindo, nesse momento eu perguntei para Deus, mas Deus, porque eu pareço bonzinho assim, mas eu sou muito questionador, né? E eu falei, Deus, por que o Senhor não falou direto para mim? O Senhor foi lá e falou para o outro falar para mim agora saber que o outro falou, e o Senhor falou com ele, está falando comigo também. Ele falou, porque se eu não fizesse isso, talvez você não tivesse tanta certeza. Porque agora você sabe que eu falo com o outro de lá também. Eu falo com todo mundo. Que eu quero falar, e as pessoas querem me ouvir, eu falo com elas. Né? Então, há pessoas que têm a profecia. Então, se você não está ouvindo a resposta, procura alguma pessoa, peça para Deus, Deus, eu não estou entendendo. Mostra alguém que entende mais, tem mais facilidade, que entende melhor as manias do Senhor, ele não vai ficar bravo, tá? Se tem uma coisa que Deus não fica, é bravo. Pode esquecer, que Deus vira a costa para você, que Deus põe a mão na sua cabeça e enfia você no brejo, que Deus pune você porque você fez alguma coisa errada, esqueça, é tudo balela. Né? Deus é amor na essência. Esse Deus que a turma fala aí, é o Deus que os homens inventaram de barba e cabelo. Então, quando vocês não ouvirem a resposta de Deus, pede para ele, para o seu mentor, porque o seu mentor sabe dessas coisas e ele não quer contar. Ó, eu não entendi, eu quero saber, como que eu vou saber a resposta? Mostre, é um livro, é alguém, é um filme, é uma messa, onde que está a resposta? E comece a questionar, porque quando você falou, você pode ter certeza, você acabou de falar, Deus responde. Que ele consegue conversar com toda a humanidade do universo, não a humanidade da Terra, só do universo, o tempo todo, em tudo diferente, em línguas diferentes, em cultura diferente, conversa normalmente, como se estivesse conversando eu e a Ana sozinho aqui. Deus consegue fazer isso com o pé nas costas, como diz o ditado. Então, se você pediu e ele respondeu, você precisa achar onde está a resposta. Ao invés de reclamar que você não... eu não tenho mediunidade, eu não tenho intimidade com Deus, eu acho que Deus não respondeu para mim, respondeu para o outro lá, mas para mim não responde.
Né? Deus se afastou. Eu já ouvi tantas vezes. O seu mentor se afastou do você. Às vezes a pessoa vem me procurar. O meu mentor me afastou. Eu fui lá, não sei na onde lá, e falou que o mentor se afastou. Eu falei, então manda esse mentor embora porque não presta. Mentor que se afasta é mentor que não presta. Porque o que presta fica ali. Você vai no inferno, você vai no céu, você vai onde você for. Vai ali. Eu sempre falo, se um dia a gente for para o inferno, a gente pode ter certeza, nossa mãe vai pular na frente. Pelo menos a maioria delas. Elas não vão deixar o filho delas ir para o inferno, elas vão na frente. Se mãe faz isso, imagina os mentores. Então, quando o mentor se afasta, logicamente não é isso, é tudo mentira, isso é tudo balela do povo aí. Isso não acontece. Mas a pessoa vê, o mentor meu diz que está com a luz muito fraca. Falei, viu? Manda embora, pega um bom. Se não tem luz, pega um que tem luz. Né? Agora você deu uma velinha para o mentor ficar mais. Para, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. Mentor que precisa de vela para se iluminar, está por fora. Não está com Jesus. Entendeu? Então, isso é só a gente ter bom senso e raciocinar. Né? Entendi. Não, tudo bem. Eu não estou fazendo uma crítica. Eu estou fazendo um raciocínio. Não, vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. Tudo bem. Eu estou dizendo assim, os fatos que as pessoas trazem até mim, às vezes, aqui ou mesmo lá, né, que às vezes pessoas de outras crenças me procuram e falam essas coisas, esses absurdos. Né? Esses mentores são mentores e são capacitados para fazer isso. Não existe esse paradigma deles. Né? Aí agora eu queria devolver a pergunta para vocês. Nós tentamos passar de uma forma bem objetiva, e eu não vou abrir mais o assunto, porque senão depois fica muita informação. O que vocês acham que falta de informação para vocês poderem integrar em vocês o mecanismo do diálogo com Deus? Que se a gente fala, partindo desse pressuposto, se eu falo, eu tenho a plena certeza que Deus me ouve. Se Deus me ouve, Ele é justo, bom e perfeito, Ele é meu Pai e me ama, Ele me responde. Se a resposta não chegou, ela parou em algum lugar. Então, o objetivo nosso, né, é ajudá-los a perceber aonde parou essa informação, aonde enroscou essa informação, e mais importante do que isso, achá-la. Achar a resposta. Para que não fique. Eu pedi para Deus, vou dar um exemplo comum para as pessoas, né? Eu pedi para Deus sobre o meu trabalho. Eu queria sair do meu trabalho, eu estou saindo do trabalho, eu queria trabalhar. Né? Sobre a saúde. Enfim, sobre o que a gente precisa. Sobre as nossas necessidades financeiras. Né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, qual é a dificuldade, ou o que falta ser explicado para que vocês possam entender esse mecanismo e fazerem uso da intimidade com Deus. Pergunte, Simone. Discernir, né? Porque, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta para Deus, certo? Não uma pergunta, uma conversa lá, vai me explicar alguma coisa. Mas no meu caso, às vezes me parece um monte de respostas, sabe? E aí, como eu acho que essa questão de você perceber o que é coisa da minha cabeça e o que não é coisa da minha cabeça, entende? Eu tenho uma dificuldade nisso, no sentido de que às vezes, por exemplo, sei lá, vem alguma coisa assim, né? E aí eu penso, isso é coisa da minha cabeça. Eu discernir o que é coisa da minha cabeça e o que não é. O que é essa resposta que eu tive. Eu acho que eu posso me enganar também, no sentido de Sim, perfeito. eu acho que é Deus que está me respondendo, mas na verdade é a resposta que eu queria ter sobre aquilo. Excelente pergunta. Uma pergunta bem coloquial, podemos dizer assim. Porque a nossa mente ela é rica, né? Você pega uma pessoa que é negativa, por exemplo, ela vai fazer um investimento, ela vai fazer alguma coisa, qualquer coisa que ela vai fazer. Se ela é uma pessoa negativa, na mente dela já vem que não vai dar certo. A mente tem isso.
né? E nossa mente é mente fértil. Então vem muitas informações. Vem muitas informações do cérebro. Mas uma coisa que vai chegar num outro ponto que normalmente as pessoas não gostam, né? Quando a gente medita, a gente entra em harmonia. Harmonização. Você harmoniza. Ou quando você está contemplando, quando você está visualizando, quando você está louvando, quando você está... Enfim, qualquer mecanismo divino. Você fica no estado, como diz lá o Yogananda, a paz divina é a presença real de Deus em nós. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é, se nós vamos querer uma coisa boa, nós temos que fazer de uma forma boa, né? O que é uma forma boa? É uma forma que diferencia-nos de estarmos na mente humana ou de estarmos na mente divina. Então nós precisamos pelo menos aprender a aquietar-se, que não dá para fazer com o rádio ligado, dançando, né? E passando não sei o que lá, ou assistindo no café da manhã na Globo, lá, em qualquer televisão aí, né? E, Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, dá até para fazer, Deus responde desse jeito, mas é mais difícil. A mente que não está treinada para isso. A alma, lembre bem, a alma que não está treinada, porque esse diálogo, existe um vídeo no nosso canal que fala sobre a linguagem da alma. Dá até para você conectar com esse daí depois, né? Por quê? O que fala com Deus, gente, por mais que passe pelo cérebro, mas vamos pensar, a linha mestra da comunicação com Deus é a alma que faz. O cérebro só sabe o que está aqui. Porque o cérebro viu. Esse cérebro nosso, a não ser que tenha tido algumas experiências com Deus, ele não conhece bem Deus ainda. A alma conhece. Então o que nós precisamos fazer? Como é a alma, é de espírito para espírito, nós precisamos pelo menos saber se nós estamos em espírito. Se nós estamos pelo menos aquietados, ou harmonizados, ou em paz. Por quê? Porque nós precisamos dessa podemos até dizer dessa ferramenta. Porque se nós não aprendermos que existe a essência divina, que nós somos, né? E a consciência humana, e a consciência divina que se conecta, que fala com Deus, e se nós não conseguimos sair da mente humana e vir para cá, de lá é complicado fazer esse trajeto. Então por isso que eu falei que é importante essa pergunta. Então, precisamos fazer alguns treinamentos, cada um do jeito que acha melhor. Tem gente que reza o terço, outro usa o japamala, outro ajoelha e põe a cabeça no... Sei lá, como que você entra em contato com o seu eu divino, com a essência divina, né? Outros apenas se aquieta, fica quieto ali, respira profundamente, pronto, já começa a arrepiar os braços, começa a dar um tremor, começa o corpo, né, Mayara, né? Já começa o nariz a escorrer, já começa a sair aguinha dos olhos, né? Então, cada um tem um jeito. Então, quando a gente vem para o divino, quando a gente sabe, bom, agora eu estou no divino, aí agora... E aí, eu vou contar uma coisa mais legal para vocês. Não mais legal, tão legal quanto isso, mas vai ficar registrado na mente de vocês. Todo mundo aqui sabe da história do sonho do faraó no Egito, que as 7 vacas gordas comia, 7 vacas magras comia 7 vacas gordas lá do faraó. Ele tinha sonhado e ele queria saber qual era o sonho. Todo mundo sabe disso ou alguém não sabe disso? Não sabe, Cida? Então, vou tentar ser bem sucinto. O faraó lá do Egito, ele sonhou que ele via saindo da água, me parece, 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E o faraó chamou todo o povo do Egito, os sábios, os adivinhos, os mestres lá, para saber o sonho, o que significava o sonho. Porque eles eram muito ligados nessa questão do sonho. Ninguém adivinhava o sonho. Interessante, né? Como que o faraó, se o faraó não sabia o que era a resposta do sonho, como que ele sabia que a resposta das pessoas estava errada? Né? Ele não sabia responder o sonho. Ele precisava da ajuda dos outros. Aí ele chamava o cara falava, não é isso. Ele falava, não é. Ah lá. As pessoas que são iniciadas,
é um termo que a gente não tem, porque não tem outro termo para isso. Quando o sonho dela é interpretado corretamente, ela sente aqui dentro que é verdade. Algo que faz assim, isso é verdade, é isso aí. Então, enquanto fala baboseira, não bata. A hora que a pessoa fala, é isso, o sonhador sente dentro dele que aquela resposta do sonho é verdadeira. Então o faraó não sabia qual era a resposta, mas sabia que quando ele ouvisse a resposta, ele ia saber qual era. E aí o que aconteceu? O José do Egito estava preso lá na prisão, lá por algumas questões lá que não importa agora. E o faraó, uma das pessoas falou, ó, faraó, tem um preso lá que adivinha o sonho dos presos lá, fica adivinhando o sonho dos caras lá. Ah, chama o cara aqui. Aí ele chegou lá, chamou José, ele falou, ó, eu não sei, aí volta outra coisa, eu não sei o que é o sonho do senhor, mas se Deus me revelar o que é o sonho, eu digo para o senhor qual é. E ele ficou quietinho lá no filme, lá, né? Quietinho. Ele falou, olha, é o seguinte, o senhor vai ter 7 anos de alta produção de lavoura da agricultura, depois vai ter 7 anos de seca proeminente. Então, aí o faraó ficou desesperado, falou assim, é isso. Ele falou assim, o que eu tenho que fazer? Ele falou, o senhor tem que armazenar durante 7 anos 1/5 de tudo que o senhor produzir. O senhor tem que guardar tudo. Porque esse 1/5 vai dar para que todo o Egito coma e todas as cercanias, que existem outros países próximos, né, do Egito. Ele falou, vai pegar toda a região. Aí ele falou, então você vai ser o meu sumo sacerdote. O faraó tirou o cara da cadeia, prisão, que estava preso, e falou, você vai comandar. E José passou a ser o sumo sacerdote do Egito por um sonho. Então, esse negocinho que tem aqui dentro, ele sabe quando Deus está falando. Quando você vem para o divino, fala, essa é a resposta que Deus deu. Tem que fazer o quê? Começar a fazer. Como diz o Yogananda, Deus, 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 Deus. Até que Deus comece a habitar aqui dentro de nós, a gente se acostuma. É pra cá, não. Quando vocês pedirem para Deus, fala assim, Deus mostra para mim através de sonho, através de visão ou através de revelação. Porque Deus pode fazer, como eu falei para vocês, uma pessoa sair da casa dela e vir lá na sua casa, ou um mendigo, uma pessoa que você nunca viu na sua vida, chegar na sua frente e falar, ó, tá, isso. Eu já vi isso acontecer N vezes, com mendigo, com pessoas que eu nunca vi. O pessoal falou, olha, Deus mandou vir falar esse negócio para você, se quer aceitar, aceite, se não quer, problema é seu. É isso, tchau, embora. Você nunca mais vê a pessoa na sua vida. Então, como eu falei para vocês que Deus gosta da novidade, da descoberta, né? Deus joga dados, Ele faz isso. Eu não falei para vocês agora de pouco da pessoa que veio lá e que é de uma outra crença e veio e profetizou algo para mim? Por que ele não podia pegar um médium daqui, qualquer uma das pessoas do grupo fazer isso? Não, pegou lá de outro lugar. É o jeito dele. Depende do humor dele naquele dia. Né? É brincadeira, tá? Vocês entendem? Então, só que é tudo muito fácil. Se vocês começarem a brincar com isso, de uma forma divina, né? Não começar, ai Deus, e isso aqui, ganhar loteria, né? Começar essas coisas assim, né? Mas se você quiser pedir alguém que seja bom para você, um bom marido, um bom namorado, uma boa esposa, Deus não fica triste, gente. Eu sei que no meio da doutrina espírita é meio confuso isso. Pelo menos o tempo que eu acompanhei o processo do espiritismo, e até hoje é assim, porque eu converso com pessoas que estão no meio. É meio complexa a questão da prosperidade financeira e a questão do relacionamento. Mas, vamos ficar com Deus. Se Deus pode tudo, está acima do que está escrito nos livros. Então, se você quer uma pessoa que perdeu uma pessoa, a pessoa abandonou você, fala assim, gratidão, Deus, me arruma alguém melhor. Né? Saiu do emprego. Gratidão, Deus, me arruma um emprego melhor. Às vezes fica com medo, e meu Deus, e o aluguel, e a conta, e não vai dar para pagar, e agora, e as crianças vão passar fome, não vai ter dinheiro para comprar. Gente, algo melhor. Gratidão, Deus, por isso, gratidão pelo tempo que eu tive, e me manda algo melhor. Sim, então, gente,
Vocês lembram que o Zayder, Vô e outros falavam 2018, 2019? 2020 vocês vão ter que aprender a perder o medo, vocês vão ter que perder a maldade e vocês vão ter que perder a culpa. Você precisa perder esse comportamento. Então, gente, qualquer tipo de medo, gente, ele não vem de Deus. Exceto o medo preventivo, de pular de um prédio, andar com um carro a 200 por hora. Isso aí é o medo de Deus, é o medo preventivo. Mas o medo impeditivo, aquele que tira a nossa sono, tira a nossa fome, tira a alegria do nosso rosto, tira o sorriso de nós, esse não é de Deus. Esse medo não é de Deus. Então nós precisamos saber assim, se nós soubermos o que vem de Deus, nós estamos naturalizando Deus em nós, e nós vamos começar a entender, como eu dei o exemplo no começo da moça lá, que ela pediu para Deus, Deus mostrou o espaço e a clínica, e ela não registrou na mente dela que Deus estava mostrando para ela. Ou que fosse o mentor dela, que fosse um anjo dela, sabe Deus o que fez. Né? Então, quando não chegar a resposta, procure onde está. Vá atrás, pega o armário, tira o armário, puxa para frente, levanta a cama, né? Abra a porta do armário, abra as latas que põe arroz dentro, lá dentro, que põe comida, abra, vai que está lá dentro o papelzinho dobrado lá, né? Não é verdade? Procure, porque se a mente de vocês aceitar que Deus não respondeu, vai ser difícil de achar a resposta. Diga. Sim, sim. Ela me chamou no privado, eu vou te ajudar. Está acontecendo isso com você. Hoje, à meia-noite, você vai entrar em oração. Eu vou entrar em oração junto com você. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Aí eu ainda brinquei, né? Eu não tenho dinheiro para pagar, eu estou ferrada. Ela falou, não, eu vou fazer isso, porque Deus mandou para você e mandou. Aí eu entrei em oração à meia-noite. Quem que não consegue trazer um nosso? Eu tentei 10 vezes terminar a oração. As 10 vezes eu esqueci, as 10 vezes eu era longe. Na 11ª vez. Aí no outro dia eu mandei mensagem para ela e foi instantâneo. Eu vi aquilo que eu precisava ver e eu ouvi aquilo que eu precisava ouvir. Eu tive a resposta. Ela não mais me respondeu. Eu citei esse caso da moça que veio lá hoje, mas se eu citasse os casos que eu já acompanhei, que eu vivi, acompanhei pessoas que passaram por essas questões, da pessoa, e um monte de coisas assim, até fenomenológicas, coisas de dinheiro, sabe? Chegar e falar para a pessoa, você precisa de tantos reais, está aqui o dinheiro que você está precisando, Deus mandou entregar para você. Né? A pessoa fala, mas como que você sabe? Falo, Deus mandou avisar, me avisou que você está precisando, o dinheiro está aqui. Né? Então, são coisas desse jeito, que a gente sabe. Então, Deus, gente, faz todo o esforço dele para chegar até nós. A gente não se esforça. Então, fica para vocês. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A Sônia fez uma pergunta. Respondeu a pergunta, Sônia? Simone? Ficou claro para você? Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça, Lucas. Você chegou um pouco atrasado, a gente fez uma outra live aqui, amanhã, a quinta que vem, você faz a sua daí. Primeiro, o que a gente está falando aqui é de uma forma subjetiva, tá, gente? Quer dizer o quê? É para cada um de nós. Né? O parceiro ou a parceira de vocês, o companheiro, o esposo, o marido, não importa, eles têm o direito de ter outro mundo, do direito deles. Né? Então isso é para nós, para o nosso contexto, para a nossa vida. Porque às vezes você está com essa visão que a gente está falando, mas o outro está nem aí com esse negócio. Aí ele medita, tem até uma crença, vai na igreja 3 vezes por semana e tal, mas a consciência dessa pessoa, ela está presa, como você usou no tempo, a consciência. Porque o que a gente está falando aqui é da essência divina. O que faz esse intercâmbio é a essência divina.
né? E tem pessoas que estão na igreja aí, a gente tem caso dos livros contam aí, de dirigente de centro espírita que desencarnou e ficou preso dentro do centro. Não conseguiu desprender do centro, era dirigente do centro e ficou preso no centro. Né? Então, o que adianta ser um dirigente? Não adianta nada, não quer dizer nada. Né? Então, cada pessoa é uma pessoa. Agora, para você que tem essas noções já sobre isso, se você buscar a sua essência, você vai ter. Para você, tem coisas que é do outro, e aí existe uma ordem. Né? Eu dei o exemplo no caso da pessoa que profetizou sobre alguma coisa para mim. O amigo meu, deu um exemplo de um amigo meu lá que tinha um problema com a filha, né? E eu falei, vai de 6 a 8 anos vai demorar para. E eu falei, não. Deus falou para mim, vai demorar de 6 a 8 anos para resolver isso. Não era um problema meu, era um problema da pessoa. Mas, digamos assim, houve permissão para se falar sobre isso. Agora, nem sempre, quando o problema é do outro, pela nossa vontade, isso não é permitido. Jesus chegou na piscina de Siloé, a Bíblia diz que tinha centenas de pessoas lá para ser curada. Jesus curou um e foi embora. Largou o resto tudo lá. Né? Então, quando se reporta, isso que a gente falou é uma questão pessoal, é uma questão subjetiva. Com o outro, pode ser feito, às vezes, dependendo de. Não dá para fechar a questão aí. Né? Isso aqui é uma questão nossa. Compreendeu? Não entendi. Exato. Não, e não pode, né? Porque uma das coisas. Se existe amor em nós, o primeiro pressuposto básico do amor é não exigir nada do outro. Porque às vezes o outro não quer isso, não está pronto para isso, não é o tempo dele isso. Então não é respeitar o livre-arbítrio é não entrar no campo do outro. Quando a gente vai fazer qualquer prática, às vezes, as pessoas que trabalham na área da multidimensionalidade, a Ana trabalha nisso, a primeira coisa que você faz, quando você vai mexer com outra pessoa, você pede permissão para o eu superior dela, para o mentor dela, se você pode mexer. Para não entrar, né? Pede permissão para entrar. Porque a gente não pode interferir no outro sem que haja uma permissão. Entende? Então, há uma ordem nisso. Essa é a ordem que você queria falar lá sobre a fisicalidade da consciência. Né? Mas a gente fala nisso no outro dia. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Boa noite, muita paz. Amém, amém e amém. E que vocês tenham comunicação com Deus cada vez mais fácil.